Olá, eu sou a Andréia, professora de inglês aqui da Casa de Acolhida, e a gente vai dar continuidade às nossas aulas aqui, né, da Casa de Acolhida, né, nossas aulas de inglês. E vai aparecer aí para vocês aí a descrição do que a gente vai aprender aqui nessa aula. E eu gosto muito, né, dessa aula que a gente vai ter hoje, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? A gente vai dar continuidade e é uma aula muito interessante, né? Porque eu acho muito explicativo e muito fácil das pessoas entenderem, né? Eu vim passar mais alguns exercícios para tá podendo explicar melhor para vocês, porque eu tenho certeza que vai fixar na cabeça de vocês, né? Então, o que que a gente vai aprender? Vamos ver a descrição aí. Exercise, verb to be, interrogative form. Change the sentence into interrogative form, part 2. O que quer dizer tudo isso? Exercícios, verbo ser ou estar, na forma interrogativa. Mude a frase para a forma interrogativa, parte 2, né? Então, isso que a gente vai aprender, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula. Então, já no próximo slide, eu vou apresentar para vocês algumas frases. E vai ser um pouco diferente das aulas anteriores que a gente estava vendo, que a gente já vai ver a resposta, né? O que a gente tem que preencher na lacuna. Em vermelho já vai estar a resposta. Então, eu estou apresentando aí a frase na afirmativa e como a gente tem que mudar para a forma interrogativa, né? Então é assim que a gente vai fazer e eu vou explicando frase por frase como que a gente vai fazer isso. Para facilitar, também eu estou escrevendo as frases, dando a tradução da frase. Tenho certeza que vocês vão achar fácil e vão entender. Então, essas são as phrases, né? As frases. Então, vamos ver como que vai ficar cada frase? Então, a primeira frase está na afirmativa. Então, vamos ver como que é a primeira frase? Qual é a primeira frase? Então, a primeira frase é: They are good with maths. O que significa isso? Eles são bom com matemática. Eles são bom com matemática. They are good with math. Então, aqui, o que, que a gente tem que identificar primeiro na frase na afirmativa? O pronome e o verbo, né? Então, qual é o pronome nessa frase? É o they. Se vocês estão acompanhando as aulas, a gente teve um vídeo que a gente falou só de pronome, né? Que eu passei para vocês só a relação de pronome. Então, quem assistiu essa aula sabe o que são pronomes, os pronomes em inglês. Então, o pronome aqui é o they, que significa eles ou elas. Daí, depois do they, depois do pronome, eu tenho que identificar o verbo. O verbo aqui nessa frase é o are, tá bom? É o are. Eu identifiquei esses dois. Então vamos ver a frase aqui na interrogativa. Então, primeiro eu identifiquei o pronome e depois o verbo. Então eu sei que o verbo aqui é o are. Então, primeiro eu escrevo o are aqui, eu pego o are e escrevo ali em vermelhinho, tá ali em vermelhinho, escrevi o are. Depois, o pronome, que é o they, que eu já identifiquei. Daí me sobrou o resto da frase. Então eu escrevo o resto da frase e acrescento o ponto de interrogação. Ali não tem, mas teria que ter o ponto de interrogação. Daí ficou: Are they good with maths? Se tornou uma interrogativa. Eles são bons com matemática? Essa é a tradução. Então, viram que é tão fácil tornar uma frase na afirmativa, se tornar ela na interrogativa? É só eu pegar o verbo primeiro, depois escrevo o pronome e escrevo o restante da frase depois e acrescento um ponto de interrogação. Ela passou a ser uma interrogativa. É simplesmente isso. E está pronto. Daí vamos ver a próxima frase, como fica. This egg is good. Afirmativa. Este ovo é bom. É uma frase simples. O que eu tenho que identificar primeiro? O verbo, que é o is. O verbo é o is.
Daí depois eu tenho que identificar o pronome, que é, nesse caso, o egg, que é o ovo. Eu não sei se eu falei o significado da frase, este ovo é bom, acho que eu falei. Daí identifiquei aqui. Nesse caso, eu tenho que escrever também o pronome demonstrativo, que é o this aqui, o this, o this. Então fica, is this egg good? Em vermelhinho eu tenho que escrever, is this egg good? Primeiro o verbo, que é o is, depois o pronome demonstrativo, nesse caso, que é o this, e depois o egg, que é o pronome, o restante da frase, que é good. O que vai ficar um pouquinho difícil de lembrar é que eu tenho que colocar o this também, que está nessa frase, que vem antes do pronome, que é o egg. Então fica, is this egg good? Este ovo é bom? Este ovo é bom? Assim que fica a frase. Então, tem que analisar, identificar qual é o verbo, qual é o pronome e escrever na frase, mudando o verbo primeiro e depois o pronome. Então, assim que fica na interrogativa. No próximo slide, que vai aparecer aí para vocês, nós temos mais algumas frases, mais algumas phrases, né? A frase na afirmativa que nós temos aí é: The horses are calm. The horses are calm. Esses cavalos estão calmos. Esses cavalos estão calmos. Como que eu passo essa frase para interrogativa? Eu identifico o verbo, que é are, nesse caso, are. Daí aqui eu tenho também um pronome demonstrativo no meio do caminho, que é o does. E depois vem o pronome, que é horses. Então eu escrevo, identifiquei o verbo, que é are. Eu tenho ali o are. Primeiro escrevo o are. Depois eu escrevo o pronome demonstrativo, que é does, e os horses, que vem depois, que é o pronome é horse. Então fica, are those horses calm? Interrogativa. Esses cavalos estão calmos? Esses cavalos estão calmos? Então, o que eu tenho que lembrar aqui é o verbo primeiro. Se eu tenho um pronome demonstrativo antes do pronome, eu escrevo ele também, e depois os pronomes, e depois o restante da frase, e acrescento o ponto de interrogação. Se tornou uma frase interrogativa. Daí vamos ter a última frase. That dog is a poodle. That dog is a poodle. Na afirmativa. Aquele cachorro é um poodle. Aquele cachorro é um poodle. Daí, para se tornar uma interrogativa, eu tenho que identificar o verbo de novo, que nesse caso é o is. Escrevo o is ali, primeiro na frase. Daí eu vejo o pronome, que é dog, nesse caso. Mas antes do dog ali, eu vejo que tem um pronome demonstrativo, que é o that. Então, eu escrevo that também antes do pronome, that dog. Então, o is primeiro, que é o verbo, depois that dog. Depois o restante da frase, que é a poodle. Então, fica, is that dog is a poodle? Is that dog is a poodle? Se tornou uma interrogativa. Aquele cachorro é um poodle? Aquele cachorro é um poodle? Então, se tem um pronome demonstrativo antes do pronome, eu tenho que acrescentar ele também na frase e depois escrever o restante da frase que sobrou. Então, essa é a forma de passar uma frase afirmativa para interrogativa. Espero que tenha ficado bem claro na cabeça de vocês esse conteúdo que eu passei para vocês nesses 2 vídeos que a gente trabalhou em cima disso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal também. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Até a próxima.